aqui o objetivo da aula de hoje Túlio vai mostrar esse equipamento em si e as funcionalidades que ele tem e as possibilidades que eles têm de trabalhar também. A gente sabe que quando a gente está trabalhando nessa escala aqui, a gente tem condições otimizadas de processo, condições de temperatura, de pH, de controle de nutrientes, etc., que eu posso manejar de uma forma que eu possa obter um resultado otimizado que eu vou levar para uma escala maior. E numa escala maior, eu geralmente não tenho esses controles tão detalhados, eu perco muita coisa. Então, aqui eu tenho uma eficiência, digamos, máxima. Quando eu vou ampliando a escala de operação, essa eficiência vai tendendo a cair com o tamanho da escala, porque as condições aqui são condições otimizadas de processo. Mas eu preciso ter noção otimizada primeiro, para depois levar isso para uma escala maior. Isso é necessário em todo o processo. Então, todos aqueles reatores que a gente viu em escala real e que a gente vê em escala real nas visitas que a gente faz, etc., passaram em algum momento por algum processo de otimização. Lógico que agora a gente tem reatores muito mais avançados, né? Na década de 60 e 70 era mais simples, quando esses sistemas foram estudados, mas também foram estudados em escalas menores. Eu vou passar a palavra para Túlio, que está entregue na mão do nosso recém-doutor. Então, boa tarde, pessoal. Eu já falei com alguns aqui, sei que alguns poucos, né, já trabalham um pouco na área, até trabalham com a parte de bioreator. Não sei se vocês sabem, mas existem tipos de bioreatores, existem modelos de bioreatores. Então existe reator do tipo airlift, do tipo tanque agitado, pneumático, vários tipos. Esse daqui que a gente tem é um modelo de tanque agitado, né? Então eu tenho aqui meu tanque, que é essa dorna de vidro, e tenho o que vai fazer a agitação. Então eu vou ter aqui uns impelidores. Esses impelidores vão fazer a agitação justamente para ter ali a mistura do meio, né? O meio de cultura ele precisa estar sendo misturado para que ocorra um crescimento microbiano ali eficiente. Além disso, eu também vou ter aeração. Então posso ter a aeração, vai ser jogada aqui para dentro para aerar o meio, para transferir oxigênio ou CO2, dependendo do micro-organismo, né? Se for micro-organismo fotossintetizante, o ideal vai ser que seja CO2, né? No nosso caso, a gente só utiliza ar. Então ele vai ser dividido em algumas partes. Então aqui eu tenho a minha dorna, é onde vai acontecer todo o processo fermentativo, toda a reação vai acontecer aqui. Tenho o meu controle, então esse controle vai ser dividido em duas partes, né? Eu tenho aqui a parte que é justamente que cuida da maquinaria, que vai processar e vai mandar informação para o reator, e tenho aqui a minha interface, que é onde eu vou fazer todos os controles dele. Então a partir daqui eu vou escolher temperatura, pH, vou ver as medições, então eu posso estar acompanhando como é que está a oxigenação desse meio de cultura. Ele vai ser acoplado ainda com sonda de oxigênio, então eu posso ver, fazer todos esses parâmetros. Além disso, não sei se vocês já ouviram falar em batelada alimentada. Pronto, então para a gente alimentar a batelada, para a gente alimentar esse processo fermentativo, a gente pode programar ele, e a partir aqui dessas bombas peristálticas, acho que tem uma até que é específica aqui para nutriente. Pronto, aqui ó, nutriente. Então eu posso estar adicionando aqui a minha mangueira, ela vai direto para o reator e começa a fazer a alimentação. Também eu tenho bomba peristáltica para fazer o controle de pH. Então muitos processos fermentativos dependem ali de um pH ótimo, né? E ao longo do processo fermentativo, de acordo com a produção ali de ácidos orgânicos, seja lá qual for o produto, vai alterar o pH. Então eu posso estar mandando ali alguma base, algum alcális para estar controlando esse pH. Além daqui do controle, eu também vou ter o meu compressor, que é o que vai estar mandando oxigênio, no caso aqui vai estar mandando ar para dentro do meio de cultura, e também eu vou precisar aqui desse banho termostatizado. O banho termostatizado ele mantém ali a temperatura ideal, mas ele serve para controlar a temperatura do reator, mas não assim, não vou dizer aqui que eu quero uma temperatura de 30 graus. Ele vai ficar resfriado para fazer o controle da temperatura de acordo com o procedimento. Eu vou explicar para vocês. Bora entender um pouquinho sobre a dorna, né? Sobre todas essas peças que a gente tem aqui. Começando aqui pela parte de cima, eu vou ter aqui inicialmente, né, um condensador de partículas. Então, durante o processo fermentativo, eu vou estar colocando aqui a aeração e agitação. Então, isso vai gerar um pouco de aerossóis, né? Além disso, o que acontece? O processo fermentativo não vai se dar em temperatura muito baixa, né? Geralmente é entre 30, 37, 40 graus ali. E essa temperatura já gera alguns vapores, ainda mais que eu estou adicionando oxigênio aqui dentro, né? Então, a tendência é que essa água vá se evaporando. Então, esse sistema aqui, por dentro ele tem basicamente aqui uma serpentina, e essa serpentina ela vai junto aqui com o meu banho termostatizado. Então eu tenho duas aberturas aqui por onde vai circular a água gelada, geralmente água em torno de 10 graus, então isso daqui vai se manter resfriado
Então a água que evaporar, ela vai condensar aqui e vai voltar para o meu meio de cultura. Essa abertura aqui é como se fosse contínuo, é um cano contínuo que tem contato com o meio externo e com o meio de cultura. E esses dois canais vai fazer justamente a água ficar circulando aqui. A água não entra em contato com o meio e o meio também não entra em contato com a água, né? Ele só faz esfriar. Vocês estão conseguindo entender? Depois vocês perguntam. Isso daqui também serve para eu estar exaurindo ali a pressão, né? Porque se eu ficar adicionando ar constantemente aqui, uma hora vai explodir, se não tiver para onde sair. Vai aumentar constantemente a pressão, ele vai explodir. Então isso daqui serve também de escape. Então eu vou resfriar para que ocorra o escape do ar, mas que não leve meu meio de cultura embora, né? Meu vapor embora e reduza ali o volume da minha fermentação. Eu tenho uma série de locais aqui que é justamente para estar colocando, então literalmente perfurações, que tem uma rosca que serve justamente para a gente estar adicionando ali nossos sensores. Então quais são os sensores que a gente pode estar utilizando? Sensor de pH e de oxigênio. De pH, porque processo fermentativo depende bastante ali do pH, a gente precisa ter um controle de pH, até porque se a gente quer manter o pH constante, a gente precisa saber qual é o pH que tá variando. E também de oxigênio. Oxigênio, processo fermentativo também vai depender do oxigênio, obviamente, mas aqui tem um parâmetro que é muito importante, a gente saber qual é o coeficiente de transferência de massas de oxigênio. É o quanto de oxigênio entra ali no meio de cultura. Isso é um parâmetro importante porque quando eu quero aumentar o volume, como o professor estava falando, quando eu aumento o volume eu acabo perdendo um pouco de eficiência. Essa eficiência se perde justamente porque eu perco esse coeficiente de transferência de oxigênio. Então é importante a gente ter essa sonda de oxigênio para saber qual é esse coeficiente e tentar reproduzir ele numa escala maior. Então o que vai controlar aqui o scale-up, o aumento de escala de um reator desse pequeno para um reator maior, vai ser justamente essa sonda de oxigênio. Vou só mostrar aqui para vocês as sondas que a gente tem. Então essa daqui é minha sonda de pH. É basicamente uma sonda de pH comum que a gente tem nos nossos laboratórios, só que em tamanho bem maior para que ela possa aqui entrar em contato com o meu meio de cultura, né? Ela fica justamente aqui nessa perfuração que tem uma proteção metálica, porque ele é de vidro, e aí com a rotação pode ser que ele acabe quebrando, né? Então ele fica protegido. E aqui eu vou ter meu sensor de oxigênio. Ele tem essa membrana aqui polarizante, que é o que reconhece a concentração de oxigênio no meio. E ele vai ali se conectar da mesma forma que o sensor, que é a sonda de pH, se conecta. Tem um rotor, na verdade tem o impelidor, né? Esse impelidor, ele precisa de um motor aqui para que ele gire, então o motor vai ser esse. Então notem de onde sai o motor, ele vai sair daqui, porque a gente vai dizer para ele quantos RPMs a gente vai necessitar para que ocorra isso. Deixa eu só desjustar aqui, para a gente dar uma olhadinha nas partes internas dele, né? Ele é totalmente construído em inox, em vidro, então é um pouquinho delicado, né, por conta do vidro, que essas peças de inox são bem pesadas. Pronto. Aí aqui, essa parte aqui que é mais redonda aqui e perfurada, vai ser justamente aqui por onde vai sair o ar. Então é uma placa perfurada, eu vou conectar aqui o meu compressor a ele e ele vai ficar mandando a aeração. Tenho essa parte aqui semelhante a um canudo, que serve justamente para no final da fermentação eu retirar toda a amostra do reator. Então vocês pensem, né, eu vou estar com minha aeração ligada, eu tenho uma aeração ligada ali, eu estou mandando pressão para dentro do reator. Então eu simplesmente aqui abro essa válvula, abrindo essa válvula eu consigo retirar totalmente o conteúdo interno. Aqui são os impelidores, e essa parte aqui que vocês veem fazendo um semicírculo é justamente para a água gelada estar circulando aqui dentro. Por que a água gelada deve estar circulando aqui dentro, né? É justamente para fazer o controle da temperatura. Além disso, eu tenho essa outra estrutura aqui. Segura, por favor. Essa estrutura vai ser utilizada para fazer a quebra do vórtice, né? Vai ser chamada de chicana. Então, vou ter aqui meu impelidor girando constantemente ali a 400 rotações por minuto, geralmente. Isso vai fazer um vórtice. Quando a gente tem um vórtice durante o processo fermentativo, a gente tem uma distribuição desigual da mistura. Então vai ter regiões
onde a fermentação vai estar mais concentrada, outras vão estar menos concentrada. Então isso daqui quebra o vórtex e faz com que a mistura seja mais homogênea. É chicana o nome disso. Então eu falei que vai ter uma serpentina interna, que é aquele semicírculo que eu mostrei para vocês, que é onde vai entrar água gelada, então ela vai estar abaixo ali de 10 graus e vai fazer o controle da temperatura. Mas o reator, obviamente, ele não vai operar resfriado, né? Ele não vai ficar gelado. O processo fermentativo, como eu falei, vai ser ali acima de 30 graus, né? 28 no mínimo. Então, além desse resfriamento, eu vou ter um aquecimento que vai ser proveniente a partir dessa manta térmica. Então, essa manta térmica ela vai estar envolvendo todo o reator. Então, ele vai envolver mais ou menos dessa forma e vai estar esquentando aqui meu meio de cultura. Então eu vou ter dois contrapontos aí, né? Vou ter o gelo, que vai estar sendo proveniente ali do meu banho termostatizado, e vou ter a minha manta térmica. Então se o processo fermentativo começa a resfriar demais, o meu controle aqui vai mandar a manta esquentar. Se ele esquentar demais, eu vou ter uma série de válvulas aqui, de mangueiras, que vai puxar a água lá do banho termostatizado e vai jogar dentro da minha serpentina para que ocorra o resfriamento. É mais ou menos esse o controle que acontece. Sobre a Dorna, é basicamente isso que a gente tem. A gente tem outros canais aqui também, que servem justamente para retirada de amostra durante o processo fermentativo. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Não tem. A gente só tem esse canal aqui mesmo, que durante o processo fermentativo a gente precisa acompanhar como é que está o crescimento, como é que está o desenvolvimento, se a bactéria está produzindo alguma coisa. Se for uma fermentação, no caso ali visando produção de algum bioativo, né? Se for remediação, talvez precise ver se está de fato acontecendo ali um processo de remediação. Então durante o processo eu posso abrir uma dessas válvulas e coletar a amostra de maneira estéril. Também posso estar adicionando nutrientes. Então nutrientes, se você quiser adicionar de maneira pontual, então você pode utilizar um desses canais que está aqui vedado e adicionar ali o nutriente. Se você quer de maneira programada, você pode programar o reator e utilizar aqui a partir das bombas peristálticas. Então a bomba peristáltica vai ser basicamente o seguinte, né? Esse miolo aqui, ele vai ficar girando, mas aí ele não vai ficar girando sozinho. Eu vou botar, por exemplo, uma mangueira aqui. Ele vai ficar aqui com a mangueira. Então quando esse miolo girar, ele vai fazer com que a mangueira puxe o líquido. Então eu posso acoplar aqui, por exemplo, acoplar essa mangueira aqui, e aí quando ele começar a girar, ele vai começar a puxar o líquido que está aqui dentro, e aí ele vai estar mandando para dentro aqui do reator. É basicamente isso que é uma bomba peristáltica. Então aqui eu vou ter um esquema do bioreator, e aqui vocês podem ver, eu tenho a bomba do ácido, a bomba do nutriente, quer dizer, a bomba da base e do antiespumante. Processo fermentativo, pessoal, geralmente, quando o meio ele é muito nutritivo, tem muito nutriente, tem muita proteína, acaba que aumenta um pouco a viscosidade ali do meio de cultura. Então, quando eu adiciono oxigenação, adiciono um fluxo de ar, acaba gerando bolha e começa a espumar. Essa espuma acaba fazendo com que o líquido vá todo saindo pelo condensador de partícula. E aí a gente sempre está adicionando um antiespumante. Geralmente é algum óleo de soja já serve como antiespumante, mas não é o ideal, porque tem processos que são mais agressivos nessa produção de espuma. A gente pode estar utilizando outros tipos. O polietileno glicol geralmente é o mais comum que se usa. Mas aqui eu posso vir aqui e setar qual é a minha temperatura. Aqui está controlado para 30 graus. E também posso ver a questão da agitação. Então eu digo aqui qual é a agitação e ele já manda ali a informação para o motor. Oxigênio dissolvido. Eu também posso estar trabalhando com um sistema de compensação. Então, a partir do momento que eu adiciono ali minha sonda de oxigênio e digo assim, eu quero que a oxigenação do meio de cultura permaneça em 70% de saturação de oxigênio. E aí eu digo aqui para ele, 70%. O que ele vai fazer? Conforme o micro-organismo for consumindo aquele oxigênio, ele vai adicionando mais aeração e mais rotação para que aumente a solubilidade de oxigênio no meio de cultura. Mas eu também posso trabalhar sem esse parâmetro, porque geralmente quando o micro-organismo consome muito oxigênio e vai aumentar ali a rotação, eu também aumento a força de corte do meu meio de cultura, do meu processo fermentativo. Aumentando essa força de corte, eu posso estar ali lisando as células do micro-organismo e trazendo ali uma ineficiência para o processo fermentativo. Outro parâmetro que eu posso controlar também é a pressão.
Então, a pressão tem que ser controlada, na verdade ela deve ser controlada, deve chegar no limite de até 60 milímetros de mercúrio. Por quê? Se ultrapassar 60 milímetros de mercúrio, eu posso estar estourando ali o meu vaso. Né? Então eu gosto de trabalhar ali com 45, porque dá para fazer uma aeração, e essa pressão ela vai ser controlada também por esse controle. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Isso daqui vai ser meu sensor de pressão, né? Então eu vou conectar o condensador. O condensador é aquela peça que eu mostrei inicialmente, e eu disse que ele tem um contato ali direto com o meio externo. Então eu coloco ele aqui, e aí a pressão consegue ser registrada. A partir do momento que a pressão sobe, eu consigo aliviar a partir do meu alívio. Aqui, essa peça daqui vai ser justamente o alívio da pressão. Se a pressão abrir, ele abre uma válvula aqui dentro e libera o excesso de pressão. A mesma coisa vai valer para o pH. Então eu posso controlar aqui meu pH, posso manter meu pH, posso dizer a ele eu quero um pH de 7. E aí se o pH subir muito, a partir daqui das minhas bombas peristálticas ele vai aumentar o pH, vai adicionar uma base ou vai adicionar um ácido para fazer esse controle. A aeração aqui vai ser dada em litros por minuto, então a gente tem que escolher um valor. Se a gente não escolher um valor, o que vai controlar vai ser justamente o sistema de compensação ali de oxigênio, né? Vai depender ali do consumo da bactéria e coisas do tipo. Eu acho que é só. Vocês têm alguma dúvida, querem falar?